Você já pensou no que faria se alguém te traísse, te roubasse e depois voltasse como um novo ser? Respira fundo. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história antiga. É um chamado direto do mundo espiritual para o seu coração. Imagine ser traído por alguém de sua confiança. Agora imagine receber uma carta de Paulo de Tarso. Sim, aquele Paulo. Preso. Humilhado. Mas com a alma acesa pelo Cristo. E nessa carta ele te pede algo impossível. Perdoar o escravo que te traiu. Recebê-lo como irmão. E mais, amá-lo. Esse é o cenário da Epístola a Filemon. Um texto curto, mas com um poder espiritual devastador. Paulo se oferece no lugar do criminoso. Assume a culpa. Implora misericórdia. É apenas um bilhete? Não. É um tratado de amor em tempos de ódio. É uma revelação urgente para tempos como os nossos, onde perdoar virou raridade e amar parece fraqueza. Essa mensagem pode mudar a sua forma de enxergar justiça, dor e redenção. Então escuta com o coração aberto. E assista até o fim. Se essa história tocar algo em você, comenta aqui embaixo. E se inscreva. Vamos juntos até o fim dessa jornada espiritual. Em especial, nesta noite, nós vamos falar que depois dos discípulos de Jesus, o único que não foi discípulo dele, mas foi o maior apóstolo, Paulo de Tarso, internece o seu denodo, a sua garra, a sua renúncia, a sua disposição de dar a própria vida pela causa que abraçou, que foi a história de Jesus. Paulo não escreveu evangelhos, mas Paulo, ele não é um autobiógrafo, mas o seu comportamento perante aqueles que ele apresentou a Jesus torna um apóstolo diferente. Um homem de um caráter, de uma cultura, de uma origem farisaica, ortodoxa, de muito conhecimento, e que foi, como Jesus bem diz a Ananias, lá em Damasco, ele foi um instrumento escolhido do alto, como foi Jeremias, o grande profeta. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus para esse trabalho, e não foi na estrada de Damasco. Na estrada de Damasco, o convite se concretizou, mas esse compromisso vem lá do mundo espiritual. Jesus, quando montou o seu projeto para o planeta Terra, ele envolveu todos esses grandes vultos que nós conhecemos, Kardec, Emmanuel, Chico Xavier, os seus discípulos, cada um foram escolhidos a dedo, cada um já estava, que eu diria assim, não foi uma escolha, foi um reencontro de todos eles para o convite. E Paulo, pela sua forma, pelo seu comportamento, pela autoridade que ele teve de dizer o evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém, mas pelo próprio Cristo, porque não sou eu que vos fala, mas o Cristo que vive em mim. Tudo isso faz dele uma pessoa diferente, especial, porque todo, vamos dizer assim, toda a conquista, toda a diferença de Paulo é que ele, como dizia João Batista, ele renunciou a si mesmo para que o Cristo aparecesse. E o Cristo que Paulo trouxe não foi um Cristo voltado como o Messias que o povo hebreu esperava. Ele foi em busca dos não-judeus. E no que nós vamos apresentar hoje, que é a Carta a Filemon, é um documento muito especial e tem uma característica bem diferente. É um Paulo que pede por um escravo. É um Paulo que não vê, não procura nas pessoas o material, mas o espiritual. Ele fala do escravo que ele gerou na prisão. Quer dizer, um escravo fugitivo, como nós vamos ver, que Paulo o toma como irmão, porque quando você tem Jesus no seu coração,
Você não vê diferença entre as pessoas. Você vê a necessidade das pessoas. Quando você se preocupa com a necessidade das pessoas, as diferenças desaparecem. Porque aí você está dedicando todo o seu amor. E hoje, especificamente, eu vou projetar alguma coisa para vocês, para tornar mais fácil, mais assimilável esse documento, que muitos dos estudiosos de Paulo dizem que isso não é uma carta. Alguns chamam de um bilhetinho, porque é apenas um capítulo com 25 versículos, onde Paulo coloca toda a sua energia espiritual em favor da necessidade de um escravo, que naquela época não tinha significância nenhuma, não tinha valor nenhum, não tinha importância nenhuma, e, sobretudo, um escravo preso, porque fugiu e ainda diz que ele tinha furtado do seu senhor Filemão alguma coisa. E depois que Paulo descobre tudo isso, o que ele faz por esse escravo, prisioneiro, fujão, vamos dizer assim, na expressão que se usava na época em que existia escravidão, e Paulo dedicou tanto amor a esse homem, que ele mesmo se coloca abaixo da necessidade daquele escravo humilde e insignificante. Então, nisso reside toda a grandeza desse bilhetinho que muita gente diz, que para mim passou a ser um tratado de amor à necessidade de Onésimo, de quem vamos trocar algumas ideias. Então, eu vou querer começar a expor alguma coisa para vocês. Muito bem. Então, as cartas de Paulo, essa carta que nós vamos falar hoje, foi escrita na prisão, né? Mas Paulo teve muitas prisões. Não há uma especificidade em qual prisão ele escreveu. Porque ele tem 4 cartas que foram escritas na prisão. Que foram a que nós vamos falar hoje, a Filemão, aos Efésios, porque Paulo também foi preso lá, aos Filipenses e aos Colossenses. Essas 4 cartas, a de Filemão está inclusa nela, e nós vamos falar um pouquinho da geografia da situação das prisões de Paulo, para que vocês entendam melhor quando a gente falar a respeito dos locais ou da própria história nesse sentido de Paulo. Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, ele disse que a palavra de Paulo atuava como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao evangelho, como Onésimo, que é o foco do nosso estudo da noite, o escravo regenerado que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola a Filemão. Então, uma carta que foi escrita aproximadamente em torno ali do ano 58, eu acho que já foi depois de 60, que já estava Paulo prisioneiro já, ninguém sabe se em Roma, em Jerusalém, em Cesareia, ou mesmo em Filipos, que na verdade nós vamos dizer que a primeira prisão dele foi em Filipos. Então, é interessante como é que Jesus agia em Paulo para ele trazer esses testemunhos de amor para nós. Então, um homem de tamanha insignificância na sociedade de então, um fujão, como eu já falei, que recebe toda uma dedicação, todo um carinho, todo um apreço de Paulo em favor desse homem que para ele não tinha diferença dele para o patrão. Eram ambos, perante Jesus, iguais, como diz o profeta Isaías, para Deus não há acepção de pessoas. Então, isso mostra também o caráter de Paulo, que onde ele estava, ele levava Jesus. Eu estive em Éfeso e na Ágora de Éfeso, Paulo teve uma loja ali, onde ele viveu por 3 anos, e onde também foi preso. E ali disse que Paulo vendia muito pouco naquela loja. A loja era como se fosse uma desculpa. Os clientes que entravam lá, em 5 minutos, mesmo não levando nada, mas saía cristão. Era a forma como ele tinha de tratar, de levar o Cristo para as pessoas. Então, nós vamos ver um pouquinho das prisões de Paulo, que começa, a primeira prisão dele começa na sua segunda viagem, que eu gostaria de mostrar aqui, que Paulo
Na primeira viagem, ele não atravessou o mar Mediterrâneo. Quer dizer, não atravessou para o lado da Macedônia, né? Ele começou na ilha de Chipre, aqui perto de Tarso, como vocês estão vendo aqui, eu acho que está dando para situar. Mas na sua segunda viagem, Paulo ele tensionava ir a Bitínia, que ficava ao norte da Galácia, ele queria ir para a parte norte da Galácia. E o próprio Cristo aparece a ele e disse que não. Que ele não fosse a Bitínia, mas que ele fosse para Alexandria de Trode. E Paulo veio para aqui. Então, daqui, Paulo, na sua sintonia com o Cristo, ele tem uma visão como homem da Macedônia, região depois do Mediterrâneo, depois do Egeu. Esse homem convida Paulo para ir à Macedônia, e o primeiro local que ele chega aqui, que ele marca presença, que eu vou mostrar para vocês, vou adiantar mais um pouquinho, vocês estão vendo aqui mais uma visão, que essa cidade aqui, que é onde nós temos notícia, na segunda viagem, que Paulo é preso pela primeira vez, que foi Filipos. Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia, e Paulo chega aqui e começa a pregar o seu evangelho, e aqui ele encontra um grupo de exploradores de uma médium, porque médium tem em toda a época, e ele conduz o espírito daquela médium que estava ali, e isso causou nos seus patrões, que ganhavam dinheiro com aquela mediunidade, e eles entregaram Paulo e Silas, que era o seu companheiro na segunda viagem, que na primeira foi com Barnabé e Marcos, mas Marcos fugiu, e na segunda Paulo já não quis mais ele como companheiro, e foi com Silas. Então, aqui em Filipos, Paulo conduz, e pela primeira vez, ele conheceu ali Lídia de Tiatira, que acreditou nele, e que convida ele para pregar em seu lar, e Paulo prega nas sinagogas, Paulo expulsa, conduz o espírito da menina que era explorada, e por isso eles são presos. Então, a primeira notícia que se tem de Paulo preso é em Filipos. Mas Paulo conta a história que na madrugada ele estava preso pelos pés, que a prisão amarrava os pés, vocês estão vendo aqui como era que os prisioneiros ficavam, e Paulo e Silas cantavam na maior alegria do mundo. E veio um terremoto, essa prisão foi destruída, o carcereiro, o chefe romano, ia se suicidar, porque ele não tinha como não perder a vida, porque estava permitindo a fuga de prisioneiros, e Paulo não deixou ninguém fugir, e Paulo foi o primeiro que Paulo conquistou, porque ele, depois da atitude de Paulo, não se mate, nós estamos aqui, ninguém fugiu, ele convidou Paulo e o seu amigo Silas para ir para a casa dele, e Paulo o tornou cristão. Então, aqui ele não teve tempo de escrever absolutamente nada, embora a gente esteja falando de uma carta que ele fez na prisão. Mas essa é a primeira prisão que se tem notícia. Apanhou aqui, coitado, levou 60 varadas, e que aprendeu também que a sua condição de romano não permitia isso, e depois ele utilizou a sua condição para não mais ser preso, não mais apanhar, porque o convite que Jesus fez a Paulo foi por dois motivos. Primeiro, porque ele conhecia muito bem a Torá, e ele era um grande, um exímio exegeta e esclarecedor, convencedor, e isso foi a primeira coisa que o classificou. Ele não foi preparado por Gamaliel, por acaso, não foi para ser presidente do Sinédrio, coisa nenhuma. Ele foi preparado por Gamaliel a serviço do próprio Cristo, que Gamaliel defendia a primeira comunidade cristã em Jerusalém. Então, Paulo, a partir daí, ele já começou a sua missão, e ele mostrava com a sua capacidade de convencimento que ele não escapava a ninguém, porque o próprio carcereiro se tornou cristão, Lídia de Tiatira se tornou cristã, na segunda viagem, quando ele chega a Filipos, onde ele foi preso pela primeira vez. Então, ele e Silas, até o carcereiro se converte, e eles são livres da prisão
em Filipos, que ficava, como eu mostrei no mapa, do outro lado. Tá? E Alexandria de Troade, que fica perto de Troia. Também já estivemos nesse local, aonde ele fez coisas maravilhosas na sua vida. Eu convido vocês, se quiserem conhecer mais alguma coisa, nós temos um filme que fizemos na direção de André Marusso, que nós lançamos nos Passos do Mestre, e lançamos Paulo de Tarso e o cristianismo primitivo, baseado exatamente nas histórias de Paulo, suas cartas, seus fenômenos mediúnicos e baseado no cristianismo primitivo no livro de Atos. Então, a primeira prisão, depois da terceira viagem, já na quarta viagem, aconteceu em Jerusalém. Quando Paulo entra em Jerusalém, que depois acham que ele tinha levado um pagão para o templo, ele é preso e é levado para a fortaleza de Antônia, que ficava aqui. Isso aqui é uma réplica do templo de Jerusalém. E a fortaleza de Antônia ficava próxima. E aí Paulo, foi uma das coisas que estavam tramando matar Paulo, os judeus, e por conta disso, o chefe romano levou Paulo para... Aqui ele foi preso, mas aqui ele ficou só um dia ou dois, e depois ele foi levado para Cesareia de Herodes, que ficava às margens do Mediterrâneo, era o porto, é o único porto artificial construído por Roma, foi em Cesareia. E aqui em Cesareia foi onde Paulo ficou 2 anos sob o governo de Félix. Aqui ele pode ter escrito alguma coisa, mas também ninguém sabe, porque ele ficou 2 anos na prisão. E Cesareia de Herodes é uma cidade, aqui vocês têm o Prado, onde os cavaleiros corriam, e tinha um grande anfiteatro, que é esse aqui. Vocês observam que esse anfiteatro, aqui ele já tem cadeiras artificiais, né? Quer dizer, moderna, coisa moderna, e aqui na frente fica o palco. Estive aqui a primeira vez no ano 2000, há 20 anos atrás, e aqui, por incrível que pareça, estava vendo um show do Tchan, na época, ia haver à noite, em Cesareia, nesse mesmo palco, e eu quero chamar a atenção de vocês que abaixo, acho que essa aqui é Paulinha, nossa companheira de viagem, aqui nós temos, por baixo desse palco, ficavam as prisões, foi aqui que Paulo ficou, porque cada saliência dessa que vocês veem aqui, era uma cela, tanto ficava o prisioneiro como às vezes animais, dependendo daquilo a utilidade que ia se fazer. Roma improvisava no bom sentido. O que se via para homem escravo também se via para animais, como era o Coliseu e outros circos romanos que maltratavam, faziam espetáculo com as pessoas. Então, aqui Cesareia de Herodes, que fica hoje, atualmente, à margem do Mediterrâneo, vai ficar à altura da Samaria. É entre a Judéia ao sul e a Galiléia ao norte, fica mais ou menos no meio da viagem de Cesareia de Herodes. Então, eu vou mostrar a vocês por debaixo desse palco, como era naquela época. Tem essa escadaria que você desce, que não devia ser assim, já é uma coisa mais moderna, mas aqui você vê a porta de ferro junto da escadaria, que já era uma prisão. Ficava todo o trajeto debaixo daquele palco de prisões. Aqui embaixo você vê as prisões que iam de um lado a outro. Aqui é mais ou menos uma cela, e aqui você pode perfeitamente ver, eu fotografei de um lado a outro, você vê o corredor, e aqui, em cada espaço desse, de um lado e de outro, eram prisões. Então, Paulo ficou aqui 2 anos, durante o governo de Félix. E por quê? Porque Félix era um político, né, para agradar, ou por seus caprichos pessoais, ele deixou Paulo preso ali 2 anos. Paulo tentou ser julgado, mas começou a discussão entre os fariseus e saduceus, não chegou a lugar nenhum. E ele, como cidadão romano, depois que Félix saiu, entrou Pórcio Festo, que mantivera Paulo encarcerado, Félix, mas quando Festo toma conhecimento, está lá em Atos 24, chama Paulo e ele diz, ele podia até ter solto Paulo, mas disse que Paulo escolheu, como cidadão romano, ser julgado por Roma, porque ele tinha interesse também de ir a Roma, e aí, depois de Jerusalém,
Essa foi a segunda prisão dele em Cesareia. E a terceira foi Roma. Roma, capital do Império, uma cidade onde estava toda a força. E aí diz que Paulo ficou um período numa residência, onde ele recebia os cristãos, né? Mas ninguém, eu já procurei essa residência, tive algumas informações, mas não cheguei ainda a conhecer. Eu já tive 3 ou 4 vezes em Roma, e sempre que eu chego aí tem coisas, porque Paulo e Pedro enternecem pelo carinho que eles tinham com Jesus. Esse aqui é a parte jurídica, né? Onde hoje só é ruínas, que tem uma prisão, onde Paulo ficou. Já depois, na época de Nero, ele ficou nesse local, essa parte, a gente chama SPQO, a parte jurídica, a parte onde a justiça agia. E aqui tinha essa prisão que chama Mamertino, que muita gente diz que foi prisão de Pedro e Paulo. Ninguém tem certeza se Pedro esteve aqui, mas Paulo sim, que inclusive Emmanuel fala disso em Paulo Estevam. E essa escadaria é nova, a prisão ficava aproximadamente abaixo do nível, era uma prisão muito, segundo Emmanuel fala, era uma prisão que tinha muito mofo, muito fungo, as pessoas às vezes morriam até de problema de pneumonia, infecção pulmonar, por causa da umidade, porque muitas dessas prisões foram tanques, piscinas que eles jogavam os prisioneiros ali, não tinha essa porta, não tinha, eles eram tirados pela parte superior, e elas eram mais profundas. Vocês veem que dizem que os presos muitas vezes nem se viam, se tocavam, conheciam pela voz e pela ponta dos dedos, diz Emmanuel, e que Paulo ouvia, porque aí perto ficava o circo, né? Que naquela época ainda não tinha o Coliseu. Nem Paulo, nem Pedro conheceram o Coliseu, que foi construído lá por volta do ano 80, por Tito, já imperador. Então aqui, Paulo escutava, porque o circo romano fica aí perto. Ele escutava os cavalos, os sacrifícios dos cristãos e pedia ao carcereiro, perguntava o que era, quando ele dizia, são teus irmãos, teus companheiros sendo vitimados. Ele dizia que o Cristo pudesse me permitir que eu fosse morrer com eles. Foi um homem realmente voltado para a fraternidade, para o amor, para a solidariedade com a dor dos outros. Não surpreende o que ele faz por Onésimo nessa carta. E aqui vocês podem ver que eu estou ao nível do solo, mas a porta aparece aqui, ó, mostra que a prisão está lá embaixo. Era um local realmente bem inóspito, e que Paulo viveu aí, ninguém sabe quanto tempo, mas a história daí eu não vou contar, porque é uma história que oportunamente eu posso, até na próxima semana, narrar esse fato para vocês, mas não faz parte hoje das nossas explicações. Essa é outra prisão que Paulo ficou na Via Ápia, antes de ser decapitado, né? Quer dizer, a gente não tem notícias realmente de onde, em que prisão ele escreveu a sua carta. Mas eu mostrei vocês aí em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia, em Roma, em 2 lugares. E a casa mesmo, porque quando ele desembarcou em Puccioli, que fica em Anápolis, que eles tinham um grupo de judeus ali. E Paulo sempre chegava onde tinha judeus. Mas aqui foi onde ele viveu os seus últimos momentos. Aí fica os altares onde ele foi decapitado. E Filemão, quem foi Filemão? Filemão era um senhor rico, era da cidade de Colosso. Eu quero mostrar a vocês aqui nesse quadro que Paulo também foi preso em Éfeso, né? Com a famosa briga do Oríveis, né? Daquele Oríveis que Demétrios, que queria apedrejá-lo com seus colegas, porque Paulo era contra os ídolos que eles faziam a deusa grega, né? Naquela época, que eles faziam muitos ouro, colares, sei lá, pingentes, em honra a Deus, e ganhavam muito dinheiro com Artemisia, né, que era a deusa grega da época. E, curiosamente, foi destruído o seu templo para construir a Basílica de João Evangelista, aí em Éfeso, que é a maior montanha de Éfeso, onde fica a tumba de João, o Evangelista, que é outra figura inexoravelmente o maior médium do Cristo. Foi João. Paulo foi o maior divulgador,
mas ninguém foi médio do Cristo como João, em Éfeso. Então, vocês veem que ficava próximo Éfeso, Colossos, aonde Filemão morava, e Laodiceia, que, curiosamente, Paulo nunca foi nem a Colosso, nem Laodiceia. Mas Filemão morava aqui, e o escravo dele, eu vou mostrar essas regiões mais geograficamente, porque aqui em todas essas regiões, aqui também ficava uma cidade chamada Hierápolis, onde morreu o grande discípulo de Jesus, o quinto escolhido, que foi Filipe. Mas essa região aqui toda nós já passamos. Mas diz que Paulo nunca foi a Colossos, e que Colosso também não foi Filemão que colonizou, que fundou a comunidade cristã, foi Epáfras, vou falar dele daqui a pouco, foi quem fundou aqui em Colosso a comunidade. Então vocês têm Colossenses, tem Filemão, que era de lá, e que seu escravo, Onésimo, é que fugiu e preso em Roma, conheceu Paulo, e Paulo o tornou cristão, e essa história que está fazendo a nossa carta da noite de hoje, o nosso estudo. E os Laodiceia foi uma comunidade de João, a última igreja fundada por João, o evangelista. Então, vocês observam que havia uma coincidência aqui, se vocês puderem analisar. Aqui, isso aqui é a Ásia Menor, né? Onde Paulo caminhou desde. Ele nasceu aqui em Tarso, mas aqui nós temos Capadócia, Galácia, Icônio, Listra, Derbe, tudo foi caminho de Paulo, né? Até a região até perto de aqui onde ele Troade, aonde ele recebe a, a ordem do Cristo, a solicitação, que ele fosse a Troade, e daqui é que ele muda para o outro lado, atravessa o mar Egeu e vai para Filipos, aqui, como nós já vimos, onde ele é preso pela primeira vez. Mas essa região tem Colossos, estão vendo aqui, ó, Hierápolis, Laodiceia e Éfeso, eram próximos. Por isso que há quem diga que ele pode ter escrito também na prisão em Éfeso, onde ele também foi preso. Mas só observe que aqui você tem essas cruzinhas que correspondem às 7 comunidades fundadas por João, não foi 7 igrejas, 7 comunidades. Porque João estava com Maria em Éfeso, onde Paulo também ficou 3 anos. Mas ele fundou, olha, Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, todas em torno de Éfeso, porque João estava cuidando de Maria, ele não podia se afastar muito. É um outro ser de uma importância muito grande, porque ele psicografou 7 cartas de Jesus para essa igreja. Ele também recebeu o Apocalipse, escreveu o Evangelho e ainda escreveu 3 cartas teológicas maravilhosas a respeito do Cristo. Acho que ele e Paulo, só não se comparam nos deslocamentos, porque Paulo caminhou 12.800 quilômetros a serviço do Cristo. Então, aqui é Éfeso, onde Paulo viveu 3 anos, né? Aqui é a biblioteca de Celso, em Éfeso, é uma cidade cheia, rodeada de montanhas, para que veja João, Maria, Paulo. Aqui foi onde houve grandes encontros, né? Na Ágora, é onde Paulo conquistava as pessoas, onde ele teve uma loja por 3 anos. Então, foi outro local que ele também ficou preso por causa do movimento dos ourives, e que aí Paulo foi preso. Mas Paulo foi preso aqui para não ser morto, porque o prefeito de Éfeso ia dizer o quê? Deixar um cidadão romano ser morto por pessoas, movimentos na sua cidade, ele um cidadão romano. Por isso que mandaram ali, na verdade, eu não considero nem prisão, eu considero que ele foi poupado naquele movimento. É tanto que depois ele foi embora. E aqui é Hierápolis, que eu mostrei a vocês no mapa. Hierápolis é a cidade onde Filipe, o quinto apóstolo de Jesus, a cidade romana imensa, ficava vizinha de Pamukkale. Você tem Hierápolis de um lado, aqui do outro, essas montanhas já onde fica Laodiceia. Então eram perto. Era aqui Hierápolis, aqui Laodiceia e mais à esquerda Colosso. Então eram cidades que não eram tão longe. E esse aqui chama Martirólogo de Filipe. Foi aonde ele foi martirizado, já com 70, 80 anos,
nessa cidade. Então, você vai caminhando na Ásia Menor, você vai encontrando raízes do cristianismo fortíssimas. Porque hoje não tem 5% de cristãos aí, mas 90% da história da Ásia Menor é cristã. É curioso isso. A história pode mentir, a geografia e a arqueologia não mentem. Todo onde você chega, qualquer guia conhece essa história de João, de Felipe, de Paulo. Então, está a região hoje da Turquia pintada ou carapitada de passagens referentes ao cristianismo. Esse aqui é mais uma visão aqui, porque eu já fui mais de uma vez lá, às vezes você encontra uma condição melhor das nuvens, né? E aqui você tem o vale do Rio Lico, para onde Paulo encaminhou alguns discípulos, né, para pregar, e é exatamente essa região que foi próxima ao Rio Lico, ao Vale do Rio Lico. Aqui ainda é o martirólogo de Filipe. Aqui é Pamukkale, que é vizinho a Hierápolis, onde tem aquela fonte de cálcio muito forte, que as montanhas parecem ser de neve. E aqui do outro lado, ó, lá do outro lado é Laodiceia. Essa cidade aqui é uma cidade vizinha a Hierápolis, que é Pamukkale, a moderna cidade com esse nome. São as águas que fluem, trazendo muito cálcio, e formam parecendo neve na montanha vizinha a Hierápolis, onde morreu o Filipe, e do outro lado do rio fica Laodiceia, que é aonde Jesus faz uma carta através de João, e aqui você está vendo Laodiceia com muitas nuvens. A gente não dá para ver do outro lado, Hierápolis, onde estivemos, o Pamukkale. Mas, se você observar, no ano seguinte, estava o tempo muito bonito, e você vê todas as montanhas do outro lado, de Laodiceia. Todas essas fotos são minhas, e todos esses grupos pertencem ao nosso grupo. E aqui é Colossos. Colossos hoje tem poucas escavações. É o foco geográfico da nossa carta. Tem alguma coisa vocês estão vendo alguma coisa aqui de arqueologia daquela época, né, da cidade, as ruínas antigas, mas a grande maioria, dizem os estudiosos, que está coberta. Então, Colossos era onde morava Filemão. A carta de Paulo aos Colossenses, que ele fez sem nunca ter ido lá, foi por conta daqueles vultos que viveram com eles. Então, aqui vocês podem ver Laodiceia, que mostramos agora, e Hierápolis, está vendo? Ó? O Rio Lico, no meio, que chama Vale do Rio Lico, e aqui Colosso. É quase como um triângulo, praticamente perto um do outro. Então, a nossa carta focaliza essa geografia, porque aqui moravam aqueles que foram convertidos ou enviados por Paulo, Paulo nunca esteve em Colosso, nem em Herápolis, nem em Laodiceia. Em Herápolis não teve Filipe, que morreu, Laodiceia é uma comunidade fundada por João, e Colosso foi fundado por Epáfras, que era realmente aquele cristão que Paulo fala da carta que nós vamos ver daqui a pouco, que fundou a comunidade de Colosso, onde morava Filemão, o homem rico que tinha esse escravo, que fugiu, levou o dinheiro dele, mas não contava que Jesus ia resgatá-lo via Paulo de Tarso na prisão. Ok? Então, aqui vocês têm mais uma ponto azul, as comunidades fundadas por Paulo, por João, as igrejas, todo mundo chama igreja do Apocalipse, não é? Comunidades do Apocalipse, que não tinha igreja naquela época, e aqui está Colosso, Hierápolis e Laodiceia. Vocês observam que são praticamente um triângulozinho aqui, um perto do outro. Eu acho que já deu para vocês ficarem entendendo a situação geográfica e a história, para entender o que a gente vai falar a partir de agora para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar nessa carta é o perdão. É impressionante como Paulo assumiu aquele escravo como se fosse o próprio filho dele. Paulo tinha uma ternura e uma sensibilidade pelas pessoas que mostrava que ele realmente não era ele, era o Cristo. Ele era o instrumento de Jesus. Estava tão envolvido pelas energias positivas e magníficas de Jesus que ele agia como se fosse o próprio Cristo, perdoando indistintamente e atendendo às necessidades.
Essa carta ou epístola nos mostra como devemos aplicar o ensino do Evangelho aos nossos problemas cotidianos. Paulo seguiu o exemplo do Cristo e agiu como mediador por amor a Onésimo, a ponto de se colocar em lugar dele, assumindo a sua dívida. Como se dissesse assim, se você não puder perdoá-lo, mas eu pago o que ele levou, o que ele furtou quando fugiu. E com isso, Paulo também apontou para a necessidade da unidade entre os irmãos em Cristo e da prática fundamental do perdão e do amor. Eu acho que quem conhece a história desse homem não era para ter preconceito religioso. Paulo não pregou religião, ele pregou o Cristo. E a gente esquece que, como cristão, a gente tem que ser pelo menos imitadores, já que não podemos ser igual a ele, do que ele fez. A sua evolução espiritual é imensa, ele tinha condições de fazer isso, porque ele estava envolvido, como ele mesmo dizia, é o Cristo que está em mim. E quem está com o Cristo em si, não vê diferença entre os outros, entre a forma dos outros verem. Né? Então, prática fundamental de perdão, que é a primeira, o perdão acaba com qualquer dificuldade. E o amor vem sublimar exatamente a característica de Paulo envolvido pelo Cristo. A autoria, olha como Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. O que a gente vê nessa primeira colocação de Paulo? Timóteo, ele coloca como se Timóteo fosse um coautor dessa carta. Tão sintonizado ele estava com Timóteo. Esse judeu cristão, esse homem realmente diferente, que foi um dos maiores companheiros de Paulo, foi Timóteo. E era um judeu, que era filho de mãe judia, mas não, o pai era grego, mas Paulo coloca Timóteo como um coautor, um cooperador direto. Está aqui. Não deixa dúvida que naquele momento que ele estava prisioneiro, Timóteo estava com ele e seria um chamado coautor dessa epístola, pela a forma que ele já apresenta. Paulo, veja como ele diz, prisioneiro de Jesus, não era de nenhuma prisão física, porque nós somos livres. Né? As pessoas podem tirar a nossa vida, mas não tira a nossa energia, o nosso espírito, a nossa sintonia com Jesus. Quando você começa a entender essas coisas, você começa a entender como a vida física significa muito pouco. Porque Jesus já estava do outro lado, e ele agora, Paulo estava se façando por aquilo, porque ele se sentia prisioneiro de Jesus, não de romano, não de quem quer que fosse, de carcereiro nenhum. Eu estou aqui, prisioneiro do Cristo. Esse é realmente aquele que me prende, e mais ninguém. Porque ele já tinha experiência de que as prisões desabavam quando era preciso, as coisas que aconteciam, ele superava com tranquilidade, porque ele não estava só, não foi fácil o que ele passou. Não é? Timóteo, na verdade, ele encontrou em Listra, né, na sua segunda viagem, e a sua mãe era judia e o seu pai grego. A gente vai informar isso mais. Então, sobre a ocasião em que a carta foi escrita, sabemos que escreveu, quando ele escreveu, estava preso. Mas em que prisão dessas que eu mostrei a vocês? Né? Ele ainda acrescenta, fica claro nos versículos 1, 9, 10, ninguém sabe se ele estava preso na casa onde ele ficou, quando ficou em Roma, ou se ele já estava lá na parte jurídica, lá na Mamertino, ou se ele estava em Éfeso, ou se ele estava em Cesareia. Eu creio que em Cesareia não, porque Filemon ou que Timóteo não estava com ele. Provavelmente Roma é o mais certo. Ou Éfeso, não sei. Ninguém sabe. Ele usa as seguintes expressões: prisioneiro do Cristo, que era ele, Onésimo que gerei entre algemas. Olha que expressão fantástica. Mesmo preso, mesmo algemado, mesmo sem condições humanas, mas ele conseguia gerar Jesus nas pessoas. Quando ele diz gerei, eu gerei o Cristo nele. É muito bela essa expressão, é emocionante. Me servi nas algemas que carrego
por causa do Evangelho. Fantástico, gente. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo. Epáfras realmente foi o fundador da comunidade de Colosso. Paulo nunca esteve lá. Nem Paulo, nem Timóteo, mas foi Filemão, morava lá, provavelmente foi ele que trouxe para Paulo a notícia que ele conhecia, Filemão, que é Epáfras, ele também estava na prisão nesse momento dessa carta. A gente deduz que ele pode ter conversado com Paulo, contado tudo o que aconteceu, e aí Paulo resolve pedir ajuda para aquele escravo, que agora não era mais escravo, porque o seu Jesus estava livre, como ele, mesmo preso, estava livre. É uma carta de muito amor, realmente, como Mônica colocou aí no subtítulo chamado. Que Epáfras foi fundador da comunidade de Colosso, cristão que espalhou o evangelho a seus concidadãos colossenses, inclusive Filemão, que é o mais importante. Quando Paulo era um prisioneiro em Roma, ele veio se encontrar com ele para contar ao apóstolo sobre um estranho ensinamento que ameaçava a segurança da igreja de Colossos. Enviado por Paulo para o vale do rio Lico, Colossos, que eu mostrei a vocês, e Herápolis, onde Filipe foi sacrificado, o apóstolo de Cristo, e Laodiceia, onde João fundou a igreja. Então você veja que Paulo não foi por quê? Por dois motivos. Não precisava, ele já enviou Epáfras, que era o grande chefe da comunidade lá de Colosso, e porque ali já tinha Filipe, discípulo do Cristo em Herápolis, e João, que fundou a comunidade de Laodiceia. Então ficou aquela comunidadezinha ali por conta de Epáfras, que Paulo enviou para realizar esse trabalho, mostrando que Jesus chega de todos os lados, né? O local onde foi escrita é provável que tenha sido quando ele estava em Roma. Portanto, por volta do ano 62. Por volta do ano 62, provavelmente ele estava preso. Preso não nas casas, mas talvez já em Mamertino. Devemos ressaltar que essa teoria teria sido a primeira prisão na cidade de Roma. Grandes evidências apontam que essa prisão foi de regime domiciliar, tá vendo? Portanto, a mesma mencionada no final do livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo estava sob custódia romana, aguardando julgamento. Durante o período de 2 anos em que Paulo ficou preso na cidade, ele teria escrito as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Eu procurei muito essa casa, ainda vou procurar, não desisto. Se eu voltar a Roma, vai ser o meu objetivo maior. É descobrir a comunidade de Puccelli, lá em Anápolis, e essa casa, que eu já tive um zum, já me sopraram nos ouvidos, e eu vou encontrá-la, se Deus quiser, para numa próxima oportunidade mostrar a vocês. Os destinatários, logo nos 2 primeiros versículos da carta, já fica bem claro a quem foi endereçada. O principal é Filemão, sendo também citada na epístola a sua família, Ápia, que era sua esposa, e Arquipo, que era seu filho, segundo os estudiosos, além da igreja que está em sua casa. A forma plural, vós, presente, do versículo 3, demonstra que, além do destinatário principal, outras pessoas deveriam tomar conhecimento do conteúdo da carta. Então, ele estava enviando por Epáfras, não sei se foi Epáfras que levou, mas pelo jeito me parece que foi, né? Nos parece, fica subentendido, e ele queria que mostrasse a toda a comunidade que ia receber aquela notícia através desse emissário, para alegrar as pessoas, porque Paulo estava certo na sua convicção que ele não iria ser morto em Roma. Ele achava que, mais uma vez, ele iria ser solto. Aqui, só para esclarecer mais, Ápia, a esposa, e Arco, filho de Filemão. Qual é o objetivo? Paulo, ao escrever a Filemão, tinha o objetivo de interceder em favor de Onésimo, o escravo que tinha fugido do seu senhor, Filemão. Parece que Onésimo havia furtado e causado prejuízo a Filemão. Veja que situação, né? Paulo não, provavelmente, pelo que a gente está vendo aqui, ele nem conhecia Filemão, porque ele nunca foi a Colosso, mas ele faz, o homem tinha uma capacidade de escrever, que vocês vão ver a redação da carta daqui a pouco,
Fantástico como ele se dirige com humildade, sem imperar, solicitando, despertando em Filemão amor e perdão por o escravo. E Paulo diz por quê? E foi Filemão, né? Estudiosos supõem que ele residia em Colosso, no Vale do Rio Lico, como eu já falei, próximo de Herápolis, Laodiceia, já mostrei a vocês, na Ásia Menor, atualmente, Turquia. Embora alguns intérpretes já tenham tentado propor algumas objeções a essa possibilidade, nenhuma delas é de fato convincente. Os maiores indícios de que Colosso era a cidade em que Filemão morava podem ser levantados quando estabelecemos um paralelo entre a Epístola de Paulo aos Colossenses e a carta também enviada ao apóstolo Filemão, porque são duas cartas distintas, né? Uma ele envia aos Colossenses, a outra ele envia, embora envie só Filemão, mas ele diz, e a vós, aqueles que se reuniam os agradece. Agradecendo significa que ele já antecipou que Filemão perdoaria Onésimo. Ação de graças, Tito, pelo amor aos cristãos que tu já demonstraste, e agradeço por tudo que fizeres com relação ao acatamento humano e espiritual do meu atual filho Onésimo, que eu quero que tu receba como irmão. Ele não pediu para receber como filho, mas Paulo o adotou como filho. É um exemplo assim muito forte, como se você não puder me acompanhar, adotando também como filho, como eu adotei, em nome de Jesus, mas perdoe e aceite como um ser humano, não como um escravo, porque o escravo não era nem considerado humano. Tem muitas pessoas que achavam que não era. Então, é força. É Jesus na causa, como a gente costuma dizer. É muito forte o que Paulo demonstra nessa carta, que muita gente tem ainda friamente de dizer que é um bilhetinho, não é uma carta. Mas só em 25 versículos dessa carta, a gente aprende muito com Paulo. Aí no capítulo dos versículos 8 a 21, ele intercede por Onésimo, pedindo que Filemão o perdoe pelo crime cometido e o receba de volta como um irmão em Cristo. É o que eu acabei de dizer, não mais como um escravo. Não deixe mais, porque se você o receber como escravo, você não o perdoou e não o considera como Cristo considera ele seu filho. E como considera todos nós filhos, é porque todos nós somos irmãos um do outro. E aí, finalmente, as recomendações de saudação. Paulo pede a Filemão que ele prepare uma pousada, na confiança de que poderia ser libertado da prisão em breve e com a intenção de visitar a região em que Filemão residia. Ou seja, ele tinha interesse, tinha vontade de ir a Colossos, que ele nunca conhecia. Ele não conhecia. Epáfra fundou, Filemão era de lá. Com esse escravo que envolveu Paulo nessa situação, Paulo converteu na prisão e ninguém mostra que Onésimo pediu a Paulo para fazer isso. Ele fez por amor a Jesus. Ele fez porque era isso que Jesus queria que ele fizesse. Que Onésimo fosse contado igualmente como um dos seus filhos, porque Jesus não faz distinção de pessoas, ele é iluminador de todas as causas, de todas as casas, de todos os seres, independente de raça, sexo, cor, idade, não há nenhuma diferenciação, porque ele diz que veio para que todos tenham vidas, que todos sejam ovelhas do seu rebanho. Onésimo também era uma ovelha desgarrada que voltou, como a parábola da ovelha perdida. E que Paulo foi esse intermediário fantástico, maravilhoso nas suas colocações. O endereço: Paulo, prisioneiro do Messias, Jesus, irmão Timóteo, ao nosso muito amado colaborador Filemão, à irmã Ápia, ao nosso companheiro de luta Arquipo e à comunidade que se reúne na casa, na tua casa. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Coloca Timóteo aí, como eu já falei para vocês, como coautor, filho de mãe judia e pai grego. Paulo, inclusive,
por uma questão de coerência com o povo judeu, ele circuncisou Timóteo. Ele foi companheiro de Paulo em muitas tarefas e durante os 3 anos em Éfeso é citado em muitas epístolas. Quando Paulo esteve em Éfeso, lá onde eu mostrei a vocês, lá na Ágora, ele morava do outro lado da Ágora, ele tinha Timóteo como seu grande companheiro. Foi realmente um conterrâneo, né? Porque filho de mãe judia era judeu, mas um judeu cristão, como Paulo se tornara. São de graças, dou sempre graças a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, por ter ouvido falar do teu amor e da fé que você tem no Senhor Jesus e para com todos os santos. Veja como ele vai preparando o espírito de Filemão, dando aquela condição de colocar ele sensibilizado com a mesma causa que ele. Possa a tua generosidade inspirada pela fé tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Sentei uma grande alegria e satisfação na tua solidariedade, pois os corações dos santos foram reconfortados por você, meu irmão. Olha que maravilha de colocação, que confiança, que amor, que convite à generosidade que Paulo faz. Possa a tua generosidade. Ele até aqui não disse de que se tratava, o que ele estava dizendo. Aí agora é que ele entra, depois desse preparo prévio, um pedido que eu acho que, uma súplica que jamais Filemão negaria. Por isso mesmo, eu teria toda a liberdade para determinar o que você deve fazer. Mas por causa do amor cristão, prefiro só fazer um convite, sendo eu já de idade mais avançada e ainda agora prisioneiro do Messias Jesus. Eu te peço, pelo meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Na ocasião, ele foi um prejuízo para você, mas agora, tanto para você como para mim, é lucro. A ele eu te mando de volta como se fosse o meu coração. Eu teria vontade de conservá-lo aqui comigo, para que em teu lugar ele me prestasse algum serviço em minha prisão por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que o bem que você me iria fazer não fosse alguma coisa forçada, mas sim de boa vontade. Talvez ele tenha escapado de ti por um momento, para que agora você o receba de volta, para sempre. Linda essa colocação, é um lirismo, é uma situação. Esse homem escrevia muito bem, fantástico, emociona, arrepia, me desculpe aí a ênfase. E aí ele continua, não mais como escravo, quero que você receba, mas acima de escravo, como um irmão querido, principalmente por mim, e quanto mais por você, tanto do ponto de vista humano como cristão. Se você então me considera companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Se ele te deu algum prejuízo ou deve alguma coisa, põe na minha conta. E eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho. Isso aqui, gente, tem um valor impressionante. Paulo ditava a carta, mas essa era tão importante para ele, o perdão de Filemão e a igualdade, o acolhimento de Onésimo, que ele faz questão de dizer, eu estou escrevendo do meu próprio punho. E eu garanto que eu te pago o prejuízo, para não dizer que você é que se deve a si mesmo, a mim. Sim, irmão, que eu possa ser servido por você no Senhor. Alegra o meu coração em Cristo. Confiante na tua atenção é que te escrevo. Tenho certeza que farás ainda mais do que te peço. É fantástico, né, pessoal? Porque aqui ele já está dizendo, você vai perdoar Onésimo, você vai dar a ele a condição de ser cristão igual a você, você não vai castigá-lo, não vai tratá-lo mais como escravo, e ainda vai fazer muito mais coisa do que eu estou te pedindo. Ele enquadrou de tal forma esse pedido que escrever algo dessa natureza dentro de uma prisão significava que a prisão para ele não era nada, meus queridos irmãos, vocês estão me ouvindo, não significava nada. Ele era livre para amar, para solicitar perdão, acolhida, compreensão a todos nós há 2000 anos.
Essa carta não tem 2 semanas, tem quase 2.000 anos. E está com um teor de amor tão grande que sensibiliza quando você lê, sintonizando, como se você se colocasse no lugar de Filemon e no lugar de Paulo, que colocou uma situação tão difícil numa situação de amor, perdão, compreensão. E dizendo, confiante na tua atenção, é que eu te escrevo do meu próprio punho, e eu tenho certeza que você vai oferecer a Onésimo muito mais do que eu estou te pedindo. Eu acho que talvez até a liberdade para sempre. Seja livre, vá pregar Jesus, porque ele me envolveu, eu quero que ele também continue envolvendo você e atendendo mais ainda o pedido desse grande representante do Cristo, que é Paulo. E aí ele comenta essas saudações. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, porque graças às orações de vocês, espero que vos serei restituído. Aqui ele está pensando seriamente que vai sair de Roma, vai voltar para a Ásia Menor e vai visitar aquelas regiões do rio, Vale do Rio Lico, né, que é um vale muito bonito, e aproveitar, né? E aí ele, para visitar Filemon, visitar Epáfras, mandam-lhe lembranças. Epáfras, meu companheiro de prisão pelo Messias Jesus, Marcos, aquele evangelista, aquele companheiro de viagem que fugiu logo no começo, Aristarco, Demas, que são dois irmãos, Lucas, que também estava naquele momento, meus colaboradores. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus colaboradores, provavelmente estavam visitando na casa em Roma, ou foram na prisão. Esteja com o espírito de você a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aristarco, segundo os pesquisadores, significa governante melhor, foi um dos associados íntimos de Paulo, seu companheiro de viagem e de prisão. Ele era de Tessalônica, Macedônia, onde Paulo escreveu a sua primeira carta, que se tem notícia aos Tessalonicenses. Primeira e segunda, ele escreveu em Coríntios. Provavelmente ele conheceu ele foi para Colossos, fundou a comunidade e depois foi levar notícias para Paulo, em Roma. A Epístola a Filemon destaca o poder e a igualdade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, alcançando a todos senhores e escravos. Também enfatiza a ação providencial do Evangelho que transforma aquilo que parecia não ter mais solução em um meio pelo qual aquele que errou se encontra com Deus. É uma carta magnífica, emocionante. Ela, não o que está escrito, mas o que está por trás dela. A história é belíssima. É a mensagem do Cristo se solidificando em territórios da Ásia Menor, da Macedônia, da Grécia, naquela região toda ao norte e leste do mar Egeu, o mar Mediterrâneo, aonde Jesus, deixando os seus sucessores, preparou o terreno magnificamente para que o amor envolvesse todas as pessoas indistintamente, mostrando que a cruz não destruiu a sua luz, sua fraternidade, o seu amor. Se ele morreu fisicamente numa cruz, mas ele imortalizou-se espiritualmente pela sua luz. E por onde ela passou, deixou raízes. Um fato provavelmente irritante, insignificante para muitos. Um escravo que foge, um senhor magoado, porque além de fugir, roubou-lhe alguma coisa. Encontra uma figura, um ser como Paulo de Tarso, que é envolvido e totalmente absorvido pelo amor do Cristo, tornou a situação lírica, amável, dócil e inesquecível para nós. Se não pudermos ser igual a ele, mas devemos imitá-lo nas nossas atitudes do dia a dia. Porque fazendo isto, com certeza, estaremos cada vez mais perto do nosso reencontro com Jesus. Obrigado a vocês. Eu acho que aqui a gente encerra esta apresentação. No final daquela carta, Paulo não pede. Ele profetiza. Estou certo de que você fará ainda mais do que estou pedindo.
Ele acreditava na força do amor, na revolução do perdão, na vitória da luz sobre o orgulho. E agora, eu pergunto a você: você conseguiria fazer isso? Consegue olhar para a dor que alguém te causou e transformá-la em ponte? Consegue amar o que antes te feria? Porque foi isso que Paulo fez. E é isso que o Cristo nos pede. A Epístola a Filemon não é só sobre um escravo e um senhor. É sobre nós. Sobre o quanto ainda somos prisioneiros. De mágoas. De culpas. De histórias mal resolvidas. Mas há uma saída. Ela começa quando, como Paulo, decidimos ser prisioneiros do Cristo. E libertos da nossa própria escuridão. Então, se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que esteja precisando de luz. E deixa aqui nos comentários o que ficou no seu coração depois dessa história. Se inscreve, ativa o sininho. E segue com a gente nessa jornada de despertar. O mundo espiritual está se movendo. E talvez esta carta tenha chegado até você por um motivo maior.